Como Deus criou o universo? Quando a Terra começou a ser povoada? De onde vieram os seres vivos que estão sobre a Terra? Essas e outras questões nós vamos estudar, discutir e conversar neste estudo do Livro dos Espíritos que vamos realizar hoje. Então, venha conosco participar deste estudo, aprender um pouquinho mais sobre este tema. Nós vamos estudar a criação do universo, a formação dos mundos, a formação dos seres vivos, o povoamento da Terra. Kardec, no início desse capítulo, do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, diz assim: o universo compreende a infinidade de mundos que vemos e aqueles que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, e assim como os fluidos que o enchem. Com essa introdução, nós vamos dar início ao nosso estudo com a questão número 37, que Kardec perguntou aos espíritos o seguinte: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus, de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Deus é um termo para todos os assuntos. Ele é uma causa invisível, mas real. O que apalpamos, o que enxergamos, constata sua existência. Crer em Deus é função da inteligência. A própria ciência já não consegue andar mais sem ter uma percepção que é necessário uma força superior que nos conduz e que nos sustenta. Para entendermos a grandeza universal, o que a história nos dá está fora da percepção dos homens comuns. É amplo o campo de conhecimentos e está para nascer o homem capaz de conhecer todas as coisas em um só conjunto do sistema doutrinário. Quando eu saber a medicina, a mecânica, a cultura, a própria religião é dividida em especialidades, tem como intenção ser melhor compreendido esse saber e disseminado. Por exemplo, se enchêssemos um saco com todas as letras do alfabeto, nunca entenderíamos o seu grande objetivo, se a gente o fizesse assim, aleatoriamente. Ao passo que, se ordenássemos com inteligência, divididos na harmonia que a mente determina, compreenderíamos a incomparável missão de instruir as criaturas. Deus dividiu o saber pelas leis que criou e fez nascer o universo. A mente humana, quando visualiza mares, águas, florestas, pássaros, ar, vento, minerais, animais e até ele próprio, não consegue alcançar ou mesmo sentir a grandeza da vida universal, cada um com seu dever, com a sua missão e com seus limites. E para viver mais ou menos em comunidades, Deus, ou melhor, os homens criaram suas leis, intuídos nas leis naturais. O universo não é Deus. Ele está ligado ao Criador por fios que ainda desconhecemos. Porém, é obra
das mãos de Deus, na ternura do seu magnânimo coração. Deus fez tudo em perfeita harmonia por ter em evidência o atributo do amor. Na questão 38, Kardec pergunta aos espíritos: como Deus criou o universo? Por sua vontade. Nada traduz melhor essa vontade todo-poderosa que estas belas palavras do Gênese. Deus disse que a luz seja, e a luz foi. Bem, aqui o princípio da criação perde-se na noite da eternidade. Os sentidos humanos, se não os espirituais, não alcançam, não têm condições de alcançar respostas que as coisas podem dar. Pelo próprio estado de degradação, por faltar qualidades no registro mais profundo da essência. Então, não se tem condições ainda. As coisas, desde os átomos até as galáxias, formam-se e desfazem-se, tudo de acordo com a vontade divina. Não tem um princípio e não tem um fim. Os números que a gente lê nos livros, que sempre estudamos, que há uma idade para a criação do universo, é muito pouco, dá para se dizer que é muito fraco. Por quê? Porque é um cálculo humano. E nós, humanos, ainda não temos todo o conhecimento necessário, toda a condição, toda a capacidade para desvendar esse mistério. Porque a gente não pode esquecer dos mistérios de Deus, dos segredos de Deus. Se a gente quisesse saber realmente como Deus criou o universo, a gente teria que estudar a existência da própria criação divina. E isso ainda não está ao nosso alcance. A gente precisa ainda hoje contentar-se com a inspiração de Moisés, que ainda é válida até os nossos dias, com aquilo que a gente estuda, que nos passam, né? Com a frase de Moisés, como ela diz, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, dá para se dizer assim, que ainda é muita pretensão do homem querer saber, né, ou acreditar que é possível compreender todos os detalhes do modo que usou a divindade, né, que Deus usou para criar tudo que existe neste universo, que tem vida e que não tem vida. Seria isto. Na questão 39, nós temos a seguinte pergunta: podemos conhecer o modo da formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formaram pela condensação da matéria disseminada no espaço. Existe uma teoria na ciência que em determinada época existiu uma grande explosão no espaço, no universo todo, e que durante essa explosão foi já jogada no espaço muita matéria. E essa matéria fluídica, vários tipos de matérias ficaram rodando nesse espaço. E, com o passar do tempo, essas matérias foram se aglutinando, essas moléculas foram se aglutinando, foram se condensando, e dessa forma começou, então, a formação dos planetas. Então, a gente acredita que foi por condensação dessas matérias que foram formando os vários universos, os planetas, as galáxias que hoje existem e que continuam se formando. A questão 40 diz assim, pergunta-se assim aos espíritos: os cometas seriam, como se pensa atualmente, um começo de condensação da matéria e dos mundos em via de formação? Isso é exato.
Mas o que é absurdo é crer-se em sua influência. Quero dizer, a influência que vulgarmente se lhe atribui. Porque todos os corpos celestes têm sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Então, os cometas, também chamados, conhecidos como viajantes siderais, têm uma função, ou melhor, tem mais de uma função. Vamos apontar aqui duas delas. Assim como tudo que existe tem uma função, os cometas também têm. E uma delas é muito importante, porque tem a capacidade, os cometas, quando passam próximos a um planeta, eles têm a capacidade de purificar esse planeta, de sugar as energias negativas, né, deixando a atmosfera mais leve. Então, essa é uma das funções dos cometas. E uma outra função tem a ver com a influência que eles podem ter sobre a natureza, sobre todos os elementos da natureza física, como as plantas, os animais, inclusive o ser humano. Mas a parte física do ser humano, a matéria, sobre a matéria seria essa influência. Porque não dá para a gente pensar que a passagem de um cometa próximo do nosso planeta vai influenciar na questão moral do indivíduo, por exemplo, né? As pessoas que têm o conhecimento, que conhece, que tem tem acesso a esse conhecimento, elas têm como se blindar dessa influência que poderia ser negativa, poderia desorganizar a sua estrutura física interna, né? Como que aconteceria essa blindagem, né, essa proteção? Através das atitudes, através, por exemplo, a caridade, né, nós sabemos que é uma das coisas muito importantes que a gente precisa praticar para que a gente esteja mais próximos, né, consiga estar mais próximos da doutrina, né, do que a doutrina prega, né. Também essa outra forma que seria, né, é que essa influência dos cometas, ela não se dá através não vai influenciar nas escolhas da pessoa, no livre-arbítrio da pessoa, né? A pessoa tem essa capacidade, se ela tem o conhecimento, de não se deixar influenciar. Mas aqueles que ainda não têm esse conhecimento, que ainda não estão tão evoluídos, pode acontecer, né? Nós tivemos aqui no nosso planeta, que passou pelo nosso planeta em 1986, o cometa Halley, né? E foi bastante divulgado, né? Eu acho que todos nós ficamos sabendo nessa época, né? E pode ser que algumas pessoas, mesmo que a gente não tenha esses registros, pode ser que algumas pessoas em algumas partes do nosso planeta tenha acontecido alguma influenciação dessa passagem do cometa. No caso, na parte física, na parte da matéria. E também há a possibilidade de que nossa atmosfera tenha ficado mais leve, mais purificada a partir da passagem desse cometa, desculpem. E tem uma previsão de que ele vai passar novamente no ano de 2070 e pouco, 76, se eu não estou enganada, vai passar novamente, que é um planeta que passa, um cometa que
os estudiosos sabem que ele passa mais ou menos 70 e poucos anos de intervalo. Então, fica essa para a gente refletir, para a gente procurar colocar em prática essa ideia de que nós podemos estar blindados de todas as coisas negativas, das influências negativas, através das nossas atitudes, através das orações, através da caridade, através dos nossos pensamentos positivos, né? É uma forma da gente estar protegido de todas as coisas. Assim também, só complementando aqui, quando um corpo espacial, né, quando um corpo se locomove no espaço, a gente pode falar a questão da lei da física, porque esse corpo produz uma energia, e essa energia, ela se propaga no espaço, e essa energia, então, no caso, passando próximo à Terra, provoca, né, uma certa relação com a energia que a Terra produz, né? Então, poderia se explicar também fisicamente essa questão. A Miriam queria falar alguma coisa? Eu só quero complementar aqui que eu não falei, mas desde pequena eu ouvia, né, a questão da influência dos astros de modo geral, da Lua, por exemplo, né, que os plantadores, as pessoas que lidam com a agricultura, cuidam a época, qual é a época certa de plantar tal produto, tal semente, né? A questão do corte de cabelo também, que eu acho que é uma coisa que se observa até hoje, né? Não cortar na lua minguante, cortar na lua crescente, né? Então, tem uma cultura, assim, em relação a isso no nosso dia a dia. Então, continuar na questão 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. Bom, então nós podemos dizer, né, que um mundo, né, tudo que existe, acaba como é que se diz assim, acaba voltando para a sua origem. E os mundos, os planetas, com o tempo, eles vão também, né, de uma maneira ou de outra, isso levando milhares, bilhões de anos, eles vão se transformando. Na verdade, nada deixa de existir. As coisas passam a se transformar no espaço. Então, os seres vivos, com os seres vivos acontece isso, né? E tudo começa a se renovar a partir da morte de um ser vivo, a partir da morte de um planeta, a partir da morte de um mundo. E aí novas criações se dão. Então, na verdade, as coisas não desaparecem, né? Eles simplesmente se renovam. E os seres vivos acabam se transformando e se renovando, se melhorando. Na questão 42, podemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco será quem pretenda sabê-lo ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Não podemos avaliar aquilo que não conhecemos. Podemos, sim, contornar os valores e perceber a grandeza da criação de Deus. Portas e mundos são infinitos. Quando adentramos numa dessas portas, em busca do saber, nossos corações entram em aquela harmonia pelo conhecimento, e sob a luz do entendimento, a porta estará andando no caminho da luz que o despertará. Deus plantou na nossa consciência uma semente que o tempo ajudará a germinar. Bater em portas estimulada pelo progresso é um dever nosso. É nós que temos que correr de atrás. Mas cabe a Deus abri-las.
Quando queremos saber o indecifrável, haverá um tempo para uma pausa, para que possamos pensar e compreender até onde podemos especular sobre os segredos da divindade. Paulo de Tarso já dizia, quando se refere às crianças espirituais, quando eu era criança, comia alimento de criança. Quando passei adulto, mudei o alimento. O alimento da verdade segue essa mesma trajetória. O espírito que está preparado para receber uma verdade mais pura, por poder suportar essa verdade. A idade da formação dos mundos se encontra distante do entendimento humano, porque foge ao tempo, ao espaço, à matemática terrestre e alcança as equações espirituais. Para que saber a idade do mundo se ainda não conhecemos a idade do ódio? Para que saber o tempo que passou para se formar a Terra, se nós próprios ainda não entendemos nem compreendemos como nasceu o ciúme, o egoísmo e a vaidade em nossos caminhos? Devemos, sim, construir um mundo do bem em nossos corações e contar o tempo em nossos corações para que o homem do amanhã entenda a idade do amor para o despertamento das almas. Através do Evangelho, através da sua ciência e filosofia, podemos compreender o que Jesus nos quer dizer, e ele nos sinaliza, através dos ensinamentos do Evangelho, a altura que nos compete atingir. Então, com essa questão, nós encerramos o estudo de hoje. A nossa colega Cassimélia vai nos apresentar uma mensagem para a gente fazer o encerramento desse estudo. Se queres saber de onde veio a vida, ela veio de Deus. Se queres saber quem é Deus, toma-te como Ele. Se puderes, que o conhecerás. Ele é o mistério dos mistérios, que nos faz pensar. E pensando, nos sentimos felizes por ter um Pai bom e justo e que sempre nos ama e nos oferta o que há de melhor para que possamos alcançar a felicidade. Poderemos observar uma semente. Em lugar propício, poderá se conservar por centenas de anos sem se alterar. E quando lançada ao solo, cresce e prospera como as outras, destacada do ambiente onde se formou. A vida não precisa vir de lugar algum. Ela já existe em toda parte, pelas bênçãos daquele que foi e é a fonte doadora para todos nós. Os seres humanos vivem fazendo teoria das coisas de Deus, até da sua própria conduta. E o tempo se esgota diante das grandes necessidades de se melhorar moralmente. O trabalho é muito sério. Tudo que fizermos para enganar, estaremos enganando a nós mesmos, porque para Deus ninguém pode mistificar. A ciência quase perdeu o fio da meada da harmonia e se debate no turbilhão das teorias, sem, pelo menos, descobrir as causas de muitas enfermidades. E se perguntam, que fazer? Respondemos, juntamente com a verdade, amar. Ciência divina que a humanidade esqueceu, ou de que se fez de esquecida. Se você está gostando do nosso estudo, peço que você curta, que você inscreva-se no nosso canal, para que você receba sempre as notificações, e que você comente aí embaixo, para que a gente também possa saber o que nós podemos melhorar, o que você está pensando no nosso estudo. E agradecemos a Deus pela presença de todos,
e que possamos juntos, então, continuar aprendendo um pouquinho mais. E até o próximo vídeo, meus queridos irmãos.